Olá pessoal, boa tarde. Como é que está você aqui no canal? Um abraço para vocês que me seguem no YouTube. Tô tomando um suquinho de abacaxi. O abacaxi tá barato. Eu decidi trazer alguns para casa para fazer um suco e vim conversar com vocês aqui no canal Forasteiro o Destemido 02 aqui no YouTube. Você pode ir no YouTube agora se inscrever Forasteiro o Destemido 02. É necessário que você bote o 02, porque aí você vai me encontrar, ok? Gente, tenho alguns dias sem gravar, relaxamento, viu? É porque eu me acordo muito cedo, acordo 1 a 2 horas da madrugada para ir trabalhar. E quando eu volto do serviço, eu volto muito cansado, muito. Serviço da madrugada é complicado. Um abraço aí para Neguinho aí, do Mamão, do Centro de Abastecimento. Passarinho, né? Um abraço aqui para Carreiro, do Centro de Abastecimento. Alô, Carreiro, como é que está você? Carreiro é um senhor, um magarefe das antigas, e hoje é especialista em trabalhar final de semana. Um abraço para Carreiro aí, no Centro de Abastecimento. Abraço para Rock conhecido como macaco. Rapaz, eu não gosto de chamar ninguém de macaco. Macaco é um animal. Isso é um adjetivo que a gente não pode estar botando nas pessoas, mas o nome do rapaz é Rock, vendedor de manga espada. E também o tomate ali junto de mim, coladinho de mim no Centro de Abastecimento. Um abraço aqui para João Corre Nu. Olha o nome do homem, João Corre Nu. É o negão aí do Centro de Abastecimento. Enfim, gente, em nome desses aí eu cumprimento todos os outros colegas, carregadores, comerciantes, enfim, todas as pessoas do Centro de Abastecimento, segurança, polícia militar do Centro de Abastecimento e esse pessoal que das madrugadas. Nós somos o povo das madrugadas, ok? Mas eu quero trazer notícia aqui. Gente, eu queria falar sobre Luiz Alberto Barroso. Você sabia que essa semana, não sei se foi ontem ou foi hoje é quinta-feira, Brasil amanhã joga, né? Vamos torcer pela nossa seleção brasileira. Para que o nosso Brasil seja campeão no futebol e também na política aqui, né? Mas tem muitos brasileiros aí que vestem a camisa da Argentina. Eu não sou muito fã de futebol não, mas eu desejo que a seleção brasileira traga a taça e represente o nosso país pelo mundo afora com um bom futebol, né? Infelizmente eu conheço alguns brasileiros aí que andam com a camisa da Argentina. Esses são os traidores da pátria, né? Os traidores, mas tudo bem. A maioria dos brasileiros são patriotas. Então, gente, Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte. Eu aqui baseado na Constituição. Cadê a Constituição? Está aqui. Constituição, no artigo 220. Alô, seu Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte. Com todo respeito pela sua pessoa, né? Com todo respeito pela seu cargo, vamos dizer assim, né? O ministro da Suprema Corte, ou seja, é a última instância do Poder Judiciário. Então eu quero agora falar sobre o senhor Luiz Alberto Barroso. Gente, Luiz Alberto Barroso é um ministro da Suprema Corte, colocado, não sei se foi por Dilma Rousseff, foi um desses presidentes que tiveram aí no passado do PT, ok? Luiz Alberto Barroso é conhecido como um homem que soltou uma frase feita nos Estados Unidos, em Nova York, não foi? Nova York? Foi Nova York. Foram lá, alguns ministros brasileiros foram lá dar uma palestra ou fazer falando sobre democracia, liberdade, né? Respeito à democracia. Então se juntou alguns ministros da nossa Suprema Corte e foram lá para Nova York, Lewandowski, né? Carmen Lúcia,
Enfim, foram alguns, foram 8, foi 6, foi um negócio desse aí. Foi 7 ou foi 8 desses ministros. Sei que um deles chama-se Luiz Roberto Barroso. Ficou conhecido nos Estados Unidos como Perdeu Mané. Mas destemido, que conversa é essa? Perdeu Mané. Pois é. Luiz Roberto Barroso foi um dos ministros da Suprema Corte, que foi presidente da Justiça Eleitoral, deixando o cargo para Fachin e agora para o senhor Alexandre de Moraes. Ele foi abordado por alguns patriotas lá nos Estados Unidos, há um mês atrás aí, né? Onde eles foram lá fazer uma conferência sobre liberdade e sobre democracia. Parece uma ironia, né? Os caras aqui no Brasil, esses ministros aqui no Brasil, eles rasgam a Constituição, esse livro aqui, ó. Rasga a Constituição, pisa a Constituição e prende aquele que quer obedecer à Constituição. E foi lá para os Estados Unidos fazer uma conferência sobre Constituição e liberdade. É uma tapa na cara dos brasileiros, né, Luiz Roberto Barroso, senhores ministros? É uma tapa. Mas tudo bem, a gente que pagamos seu salário de 38 a 39 mil reais por mês a vocês, mas é assim mesmo. Mas os brasileiros estão acordados, viu, senhores ministros? Eu quero que vocês entendam que os brasileiros, ó, não é mais aquele brasileiro da antiguidade, certo? As provas estão aí. Depois das eleições estão todos aí, todos não, mas uma boa parte considerada estão em frente aos quartéis-generais há 30 e poucos dias. Isso prova que nós não somos mais os mesmos daquela época, ok? Sim, gente, Luiz Roberto Barroso, quero falar aqui para meus inscritos, alô meus inscritos, se inscreve no canal aí, dá uma força, compartilha, comenta, se inscreve, dá uma força aí para que eu possa alcançar mais pessoas e aí eu possa fazer minhas lives, né, ao vivo, né, aqui no YouTube, né. O YouTube está me perseguindo, já perdi um canal e agora estou com outro aí, né? Se Forasteiro o Destemido 02, você vai me encontrar assim no YouTube, Forasteiro o Destemido 02, vai lá, ou senão vai lá no Facebook, Valdicélia Manso da Silva, é o meu nome. Então o Luiz Roberto Barroso foi infeliz quando chegou nos Estados Unidos. Ser questionado por alguns patriotas brasileiros sobre as Forças Armadas aqui no Brasil, sobre as eleições que está como suspeita para milhões de brasileiros, né? Milhões de brasileiros não aceitaram o resultado das eleições, isso é fato, né? Isso é fato, isso não é falácia, não é palavras minhas, não. É só você dar um Google e verificar aí na rede social onde que se encontra os patriotas hoje em frente aos quartéis, certo? Há 30 e poucos dias estão aí nossos irmãos em frente aos quartéis. Então, um patriota perguntando a Luiz Roberto Barroso com toda a educação, com toda a delicadeza, com toda a educação, né? Perguntou para ele sobre como é que ia ficar o Brasil, essas eleições, né? Como suspeita, e o código-fonte que o senhor Alexandre de Moraes não quer dar, entendeu? E aí foi que o Luiz Roberto Barroso falou: perdeu, mané. Foi a frase que o ministro da Suprema Corte, senhor Luiz Roberto Barroso, respondeu para um patriota que paga o salário dele de 38 mil reais, fora a regalia e as viagens para Nova York e as bandejas, né, de vinho importado, né? As comidas preciosas que chegam aí às mesas dos ministros e seus familiares, pagado pelos brasileiros, e escuta do ministro da Suprema Corte, é chamado de mané. Brasileiro nos Estados Unidos é chamado de mané pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Perdeu, mané. Só tomando suco de abacaxi, viu? Quer um pouquinho?
É uma delícia. Para continuar esse assunto, tem que ser movido a suco de abacaxi. Perdeu mané. Quer dizer que o senhor Luiz Alberto Barroso chama um agente brasileiro que paga um salário de 38 mil reais para ele por mês de mané. Eu sou mané. Os brasileiros é mané. Senhor Luiz Alberto Barroso, o senhor não sabe que essa gira de perder o mané, esse palavreado, como é que eu posso dizer aqui? Como é que se diz? Esse verbo, essas palavras, seja lá como vocês queiram entender, o senhor não sabe que essas palavras, perder o mané, que é uma gíria que é sempre conhecida no meio daqueles que vivem à margem da lei, senhor Luiz Alberto Barroso? O senhor não sabe que essa palavra, perder o mané, é usado por aqueles que vivem à margem da lei, aquele que vive quebrando as leis do país? O senhor não sabe que essa linguajar é usada por ele? Por que o senhor usou para com o brasileiro? Por que o senhor usou essa frase que os criminosos usam lá nos morros, nas ruas, nas vielas, nas esquinas? Por que o senhor usou, senhor Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte? Aqui eu estou me expressando baseado no artigo 220 da Constituição. Eu vou soltar o vídeo na rede social, no meu canal. Eu queria saber, senhor Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte, por que o senhor chama os brasileiros de mané? Usando um verbo que é usado dentro da criminalidade, quando um assaltante, quando um cara que sai para roubar o que é dos outros e que ele pega a vítima de surpresa, ele usa esse verbo, essa palavra, perder o mané. A mesma palavra que o senhor usou, senhor ministro Barroso, para interpelar uma pergunta do nosso irmão brasileiro que estava lá nos Estados Unidos. Que vergonha. Que vergonha para o ministro da Suprema Corte usar um verbo, usar uma palavra que é usado pelos criminosos que vivem à margem da lei. Eu digo isso porque também já usei esse verbo. Talvez não usei assim para cometer crime, porque eu tenho problema. Eu tive, aliás, problema com o Poder Judiciário. Até hoje, respondo por algum problema que eu tive com a sociedade brasileira e paguei o preço, e estou pagando o preço. Mas eu conheço de lá da vida do crime essas palavras, perder o mané. Quem usa essa palavra são os criminosos. Quando vai com sede de derramar sangue da sua vítima e tomar o que lhe pertence. O senhor Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte, usou o verbo que a malandragem usa para enquadrar a sua vítima. Luiz Alberto Barroso disse para o nosso irmão brasileiro, o ministro da Suprema Corte, da maior corte do Brasil, no Poder Judiciário, falou este verbo, perdeu o mané. Agora eu queria perguntar aqui para o senhor Luiz Alberto Barroso. É normal, senhor ministro, o senhor com um cargo tão grande usar um verbo desse? Essa palavra perdeu o mané, esse linguajar, essa filosofia, sei lá o que vocês querem entender. Será que o senhor Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte, gostaria que alguém se dirigisse ao senhor com essas mesmas palavras, chamando o senhor de mané? Uma nossa patriota dentro do avião essa semana, o senhor Luiz Alberto Barroso recebeu o troco. Com muita educação, é claro. Com muita delicadeza. O senhor Luiz Alberto Barroso foi o mesmo juiz que usou essa frase para interpelar uma nossa
uma das nossas irmãs, foi irmão lá nos Estados Unidos, usou a palavra perdeu o mané. Ele ouviu de uma patriota aqui no Brasil, aqui dentro de casa. No avião, Luiz Alberto Barroso foi reconhecido pelos nossos irmãos patriotas que vinham no mesmo voo. Tá um calor retado aqui, viu, gente? Eu fechei aqui, ó, né? Então, Luiz Alberto Barroso estava de voo aí no avião desses aí, e ali uma das patriotas reconheceu o senhor Luiz Alberto Barroso, aquele mesmo juiz que disse para o nosso irmão, perdeu o mané. E aí, ela muito educadamente, e disse logo, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor Luiz Alberto Barroso, uma patriota falou isso dentro do avião. Pode ir na rede social aí que você vai ver aí essas imagens, esse vídeo correndo aí na rede social. Certo? Luiz Alberto Barroso e uma patriota no avião. Foi ontem, foi hoje, pela manhã. Então, ela pediu com muito respeito, senhor Luiz Alberto Barroso. A vitória é nossa. Dentro do avião, viu, gente? A vitória é nossa, senhor Luiz Alberto Barroso. A vitória é do brasileiro. Perdeu, mané. Quero aqui dar meus parabéns para essa patriota que teve a coragem de encarar o senhor Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte, em um avião e usar as mesmas palavras, o mesmo verbo, o mesmo linguajar que ele usou para se comunicar com nossos irmãos brasileiros lá nos Estados Unidos. Lembrando a você que o senhor Luiz Alberto Barroso também é aquele ministro que foi até o Congresso impedir que o voto impresso, impresso fosse aprovado no Congresso. E, sem perceber, saindo do Congresso, o senhor Luiz Alberto Barroso, ministro da Suprema Corte, soltou uma palavra que ficou gravada dizendo que a eleição não se ganha, se toma. Esse mesmo ministro que usou a palavra perdeu, mané. É o mesmo juiz da Suprema Corte, Luiz Alberto Barroso, vou dar o nome dele, que ele é um nome público. É o mesmo juiz que disse que as eleições não se ganha, se toma. Esse vídeo tá rodando aí na rede social, aí é só você ir buscar para confirmar se eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo. Pois é, o senhor Luiz Alberto Barroso disse para alguns congressistas, ao sair dali do Congresso, que eles interferiu, né, no outro poder, porque o poder judiciário é um poder, poder legislativo é outro poder e o poder executivo é um outro poder, são três poderes. E ele se intrometeu no poder legislativo, estava para ser aprovado ali a lei do voto impresso, para que todo mundo tivesse clareza realmente e certeza dos seus votos. Foi o mesmo ministro que disse que as eleições não se ganha, se toma. Ou seja, nossas eleições foi tomada pelos ministros da Suprema Corte. Eu vou aqui abrir exceção para o senhor ministro Cássio Nunes e o senhor André Mendonça. São dois ministros colocados pelo governo Bolsonaro. Eu vou descartar aqui e vou deixar eles de fora. Mas deixando ele de fora, com muita ressalva. Porque esses dois ministros também estão caladíssimos diante do que está acontecendo no Poder Judiciário hoje. Ok? Mas o senhor Luiz Alberto Barroso foi o ministro que disse perdeu mané quando alguém questionou o resultado das eleições. E esse mesmo ministro, Luiz Alberto Barroso, foi o ministro que disse que as eleições não se ganha, se toma. Quero deixar um recado aqui
para a nação brasileira. Não desista. Permaneça em frente aos quartéis. Porque a vitória é nossa. E eu quero dizer para o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, com base no artigo 220 da Constituição, quando me dá o direito de me manifestar e de me expressar, é claro, com todo respeito pela pessoa do senhor Luiz Roberto Barroso. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrição. Ou seja, a manifestação do pensamento. Então, senhor Luiz Roberto Barroso, o que eu estou falando aqui, eu estou baseado no artigo 220 da lei. Esse mesmo ministro disse que as eleições não se ganha, se toma. Quer dizer que as eleições foi tomada, né? E foi avisado. As eleições de 2022 para presidente da República, Senado, Congresso, agora que aconteceu agora, meu irmão, foi avisado por Luiz Roberto Barroso que as eleições não se ganhavam. Na honestidade, se toma. Por isso que encaixa muito bem as palavras do senhor Luiz Roberto Barroso, quando ele disse para aquele irmão patriota, perdeu, mané. Porque quando se ganha na honestidade, a palavra não é perdeu, mané. Mas quando se ganha uma eleição de maneira suspeita, fraudulenta, a palavra que se encaixa é perdeu, mané. Parabéns para o senhor Luiz Roberto Barroso, que nos avisou que as eleições não se ganharia, iria ser tomada. Que Deus o abençoe, mas a vitória é nossa. Perdeu, mané.